Olá, benditos! Mais uma vez o canal Bendito chega até você com a 8ª das 36 palavras de bênçãos do livro de Números. O nosso assunto de hoje é a consagração e a aposentadoria dos levitas. Mas antes de falar dos levitas, vamos lembrar algo importante também que Deus mencionou logo no início desse capítulo. Você deve lembrar que o tabernáculo era dividido em duas partes. O Santo dos Santos, que era o lugar em que a glória de Deus repousava sobre o propiciatório ou a tampa da arca, e o lugar santo, que era separado do Santo dos Santos por um véu. Havia 3 peças de mobília no lugar santo: a mesa para os 12 pães, o altar de ouro, onde era oferecido incenso, e o candelabro de ouro com as suas 7 lâmpadas. Uma vez que não havia janela no lugar santo, a única fonte de luz vinha do candelabro de ouro, e era responsabilidade de Arão, o sumo sacerdote, cuidar do candelabro, aparando os pavios, acrescentando o azeite especialmente feito para ele e se certificando de que as lâmpadas estivessem acesas desde o entardecer até o amanhecer, iluminando toda a área da frente dele. Na sequência, Deus passa a dar a Moisés as orientações específicas sobre os levitas. Apesar dos sacerdotes terem um serviço mais voltado para o lado espiritual, não significava que os levitas poderiam fazer o serviço prático, do tabernáculo de qualquer jeito. Eles eram encarregados do tabernáculo, como nós já vimos, e desmontavam toda a estrutura cada vez que Deus ordenava que o povo se deslocasse. Carregavam todo o material durante a jornada e quando Deus ordenava que eles parassem e acampassem, eles eram os encarregados de montar toda a estrutura do tabernáculo no novo local. Esse serviço prático também exigia um coração dedicado e consagrado ao Senhor. Deus então ordenou que os levitas passassem por um ritual de purificação. Depois, os líderes das tribos, representando toda a nação de Israel, imporiam as mãos sobre eles num gesto de consagração, como se eles estivessem dizendo: vocês são nossos substitutos, servindo a Deus em nosso lugar. Lembrando que os levitas foram escolhidos por Deus no lugar de todos os primogênitos de Israel. Depois então seriam oferecidos sacrifícios como sinal de total dedicação dos levitas ao Senhor. Depois disso, eles estavam prontos para ajudar os sacerdotes nos trabalhos práticos do tabernáculo. Mas quando começava e quando terminava o serviço de um levita no tabernáculo? Bem, Deus determinou que o tempo de serviço ativo de um levita deveria ser de 20 anos, começando aos 30 e terminando aos 50 anos. No entanto, o treinamento formal começava aos 25 anos, com um tempo de aprendizado, nesse período de 5 anos. Quando completassem 50 anos, eles seriam dispensados das tarefas mais pesadas, mas ainda tinham permissão para ajudar os sacerdotes de acordo com a necessidade. E aqui nós aprendemos alguns princípios práticos e muito importantes para os nossos dias. O primeiro princípio é que é Deus quem escolhe, capacita e consagra o seu povo para o serviço espiritual, e nós devemos aceitar a vontade do Senhor e sermos totalmente dedicados no ministério que Ele nos deu para realizar, lembrando que na obra de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Não deve haver competição, pois a Bíblia diz que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O segundo princípio é que aqueles que servem devem sempre ter em mente que servem primeiramente ao Senhor e depois ao povo de Deus. Não importa a tarefa que o Senhor nos dá, ela é essencial à sua obra e nós precisamos fazê-la com alegria e com dedicação. E um terceiro princípio é que, assim como os sacerdotes e levitas ficavam acampados bem próximos ao tabernáculo para evitar invasores, assim também os líderes das igrejas locais devem proteger o povo de Deus dos lobos intrusos vestidos em pele de ovelha. Olha só a recomendação de Paulo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue.
Os servos de Deus devem estar sempre atentos e ter a coragem de confrontar os inimigos da verdade de Deus. E a oitava palavra de bênção de Números é: Deus não mudou. Ainda hoje Ele continua falando e orientando o seu povo. Para que ouçamos sua voz e recebamos sua orientação, precisamos ter intimidade com Ele através da oração, adoração, leitura e estudo da sua palavra. E amanhã nós vamos ver como foi a primeira Páscoa do povo de Israel no deserto. E também vamos ver por quanto tempo Israel ficava acampado cada vez que a coluna de nuvem parava. Não perca!